Um bom exemplo do porquê estudar fisiologia animal está no ciclo de vida dos salmões do Pacífico. Esses peixes eles vivem a maior parte da vida no mar e sobem rios com fortes correntezas para desovar na época reprodutiva. O mais impressionante é que essa jornada pode demorar semanas e o peixe não se alimenta durante toda a subida do rio. O peixe usa então como substrato energético seus próprios tecidos, passando por um processo de degeneração tão forte que pouquíssimos indivíduos sobrevivem depois da desova. Estudar a fisiologia dos animais pode fazer a gente entender como é que o peixe faz para gerir esse gasto de tecidos e como é que ele ainda tem tecido no sistema reprodutor para conseguir fazer a desova. Já existiram até algumas empresas de construção civil que chegaram a estudar a fisiologia dos salmões para verificar a viabilidade da construção de barragens nesses rios, mesmo se essas barragens tivessem passagens próprias para os salmões na época reprodutiva. Fisiologia animal ela é comumente traduzida como funcionamento, mas é interessante a gente entender o funcionamento de quê? O que funciona na fisiologia? Para a gente entender o que funciona na fisiologia, eu vou puxar uma orelhinha aqui para marcação isotópica. Marcação isotópica basicamente é o seguinte: imagina que você tem um átomo com um peso atômico X. Você adiciona nêutrons nesse átomo, e cada nêutron tem peso atômico de 1 unidade. E aí esse átomo ele vai ser em outro isótopo com o peso atômico dos nêutrons que fizeram parte do núcleo dele. Esse átomo, para ser útil para a marcação isotópica, ele precisa estar estável neste formato com mais nêutrons e ele tem que ser incomum na natureza para ele se destacar em detrimento de outros átomos que são mais comuns. Isso torna esse isótopo rastreável dentro de um sistema. Vamos pegar o exemplo do ferro, que comumente tem peso atômico de 56, vamos adicionar 2 nêutrons a ele, ele vai ficar com peso atômico de 58. O ferro 58 ele tem abundância relativa de 0,3%. Se eu pegar todo o ferro do mundo e for ver qual que é o peso atômico de cada átomo, 0,3% vai ser de ferro 58. Eu vou colocar agora esse ferro 58 em duas situações diferentes. Primeiro eu vou colocar em uma placa de metal e na dieta de um salmão. Se eu observar o que acontece com o ferro 58 da placa de metal, basicamente ele fica lá pelo tempo que essa placa de metal existir, ele não se mexe. Agora, se eu pegar, por exemplo, o ferro 58 que eu botei na dieta do salmão, você vai ver que ele vai ser ingerido, ele vai substituir os ferros que faziam parte do corpo do salmão e eventualmente ele vai ser expelido de alguma forma e, portanto, substituído por outros ferros da natureza que provavelmente vão ser de peso atômico 56. Isso é chamado de estado dinâmico dos constituintes. É basicamente como se você pegasse um muro e, sem derrubar esse muro, você vai trocando os tijolos desse muro por outros tijolos que não faziam parte desse muro antes. Perceba que no exemplo do muro você não pode derrubar ele, você não pode desestruturar o muro. E é o que acontece com o peixe, ele não perde formato de peixe ao longo da vida dele, ele tem a estrutura dele preservada. E para preservar essa estrutura, é importante que ele tenha, é imprescindível na verdade, que ele tenha gasto de energia, ele precisa gastar energia para preservar a sua estrutura. E se ele precisa gastar energia, ele precisa também ingerir energia. Essa constante troca de matéria e de energia que os organismos são capazes de fazer é basicamente o que define um ser como fisiológico ou não fisiológico, no caso da barra de ferro. Um conceito fundamental para a gente entender os seres fisiológicos é o de homeostase, que é a manutenção das condições do meio interno de um sistema. Para a gente entender isso, a gente precisa ter em mente que a maior parte das células de um animal está em contato com o meio interno. E a homeostase vai garantir que as condições do meio interno não variem em detrimento das condições do meio externo, como o pH ou até a temperatura em casos de animais homeotérmicos. Isso é vantajoso para um animal porque garante a constância no funcionamento ideal das células. Um exemplo mais prático, a gente pode pensar numa situação onde duas áreas são divididas por uma montanha e cada área tem 30 graus Celsius de temperatura e em cima da montanha tem menos 5 graus Celsius. Se a gente pegar um mamífero, a gente pode ver que o mamífero conseguiria atravessar essa montanha e chegar na outra área de 30 graus Celsius.
Já um réptil que não é homeotérmico encontraria nessa montanha uma barreira muito grande, já que ele depende da temperatura do meio externo para que as suas células continuem funcionando. Isso deu origem a uma das frases mais famosas da fisiologia, que é: a constância do meio interno é a condição para a vida livre. Mas a vida livre ela não é a mesma coisa que sucesso evolutivo. A gente pode pensar, por exemplo, nos insetos quiescentes que se enterram em épocas muito frias, podendo chegar a temperaturas internas do corpo de até menos 40 graus Celsius. E depois que essa temperatura sobe novamente, o inseto se desenterra e vai fazer o que ele tem que fazer da vida dele. Um fenômeno praticamente comum a todos os sistemas homeostáticos é o de retroalimentação negativa, ou feedback negativo, que é quando a flutuação no nível de uma variável de um sistema é o que vai desencadear mecanismos para que essa variável seja controlada. Vamos pegar o exemplo da glicemia, que inclusive foi o que proporcionou a descoberta da homeostase. A glicemia ela pode ter dois comportamentos: ela pode subir, causando a hiperglicemia, ou cair, causando a hipoglicemia. Assim que um animal se alimenta, uma quantidade de glicose muito grande entra na sua corrente sanguínea, causando uma situação de hiperglicemia. O pâncreas detecta essa hiperglicemia e libera a insulina, que vai sinalizar para as células, principalmente dos músculos e do fígado, a retirarem essa glicose em excesso do sangue. Passado um tempo sem se alimentar, esse animal vai ter uma situação de hipoglicemia, onde vai faltar glicose no sangue. O pâncreas vai detectar essa situação também e vai liberar o hormônio antagônico à insulina, o glucagon, que vai falar para os músculos e para o fígado a liberarem essa glicose que foi armazenada numa situação de hiperglicemia, fazendo a glicemia subir novamente, fechando um ciclo de retroalimentação negativa. Existem duas coisas importantes para a gente perceber nesse gráfico. Uma delas é que existe um ponto de ajuste, que é um nível ideal de glicemia que o organismo vai perseguir ao longo desse processo. A outra coisa importante de se notar é que sempre vai haver uma flutuação no nível da variável. A variável nunca está estaticamente acompanhando o ponto de ajuste, até porque ela é uma variável. Outro fenômeno que existe em animais é a retroalimentação positiva, que é muito menos comum e situacional. A retroalimentação positiva ela é o contrário da negativa. Uma variação de uma condição vai desencadear mecanismos que vão fazer essa condição variar ainda mais. Por exemplo, uma situação de parto requer contrações musculares para gerar força mecânica para expelir um feto. Essas contrações musculares vão produzir sinais hormonais que vão estimular mais ainda as contrações musculares. Portanto, em um sistema de retroalimentação positiva, quanto mais contrações musculares, mais contrações musculares. Então, nesse vídeo a gente viu pontos elementares para o compreendimento correto do que é fisiologia animal, e se você acha que esse conteúdo foi relevante, clica no like, se inscreve e ativa as notificações para mais conteúdos como esse.